Graça e paz, vamos ao nosso café com Bíblia, que se encontra em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 7, onde vamos falar de Ezequias quando reina sobre Judá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Assim começou o reinado de um dos reis mais piedosos de Judá. Ele começou o seu reinado, como um vassalo do rei da Síria, por quem ele foi posto sobre o trono durante a vida de seu pai Acais. Quando começou a reinar, Ezequias tinha 25 anos de idade. E reinou em Jerusalém durante 29 anos. E o nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Aleluia. Fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que tinha feito Davi, seu pai. Uma vez mais, Davi é apontado como exemplar. Muito poucos podem seguir este exemplo, como fez Ezequias. De fato, tal louvor incondicional é atribuído somente a 2 outros reis de Judá. Asa, lá em 1 Reis 15, do versículo 11. E Josias, em 1 Reis 22, do versículo 2. É interessante que todos os 3 eram filhos de pais ímpios. Ezequias, provavelmente, desde ter a idade, teve contato e foi muito influenciado pelo profeta Isaías. Está lá em Isaías 7, capítulo 7, do versículo 3 ao 16. Tirou ele os lugares altos e quebrou as imagens e destruiu os bosques repetidas vezes. No capítulo anterior, o Espírito Santo registra que Israel ainda sacrificava nos lugares altos, mas agora, como mudança estimulante, é registrado o oposto. E quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque até então queimavam-lhe incenso os filhos de Israel e achavam pelo nome de Neustã. Neustã significa um pedaço de cobre, originalmente serpente de bronze. Foi levantada por Deus como um símbolo da redenção futura no Calvário. Mas porque os israelitas eram tão inclinados no coração à idolatria, o Espírito Santo registra que aqui a ação de Ezequias, com a aprovação do mesmo modo, muitos na igreja moderna têm feito ídolos, batismo nas águas, a Santa Ceia e determinada nomeações religiosas e etc. Está lá em 1 Coríntios 1, 17, Números, capítulo 21, versículo 9. No Senhor Deus de Israel, pois a sua esperança, sendo assim, nem depois, nem antes dele, houve outro semelhante a ele, entre todos os reis de Judá. Ezequias desprezou a confiança no homem e pôs a sua confiança totalmente em Deus. Era exatamente o que Deus requeria nesse tempo. E é exatamente o que ele requer agora. Está lá em Isaías 30, do versículo 1 ao 7. Porque se chegou ao Senhor, nunca se apartou de seguir após ele, mas guardou os mandamentos que o Senhor havia prescrito a Moisés. Isto não significa que Ezequias era perfeito, porque nenhum homem é perfeito.
E o que significa é que ele tentou de todo o seu coração obedecer ao Senhor. E quando acontecia um fracasso, ele levava ao Senhor, assim como Davi o fez. Aleluia, Jesus da glória. E o Senhor foi com ele. E todos os lugares que conduzia, prosperava. E se rebelou contra o rei da Síria, não o servindo. Aleluia. O Filho de Deus deve servir a Deus somente. Entretanto, como a Síria, não devemos esperar que Satanás vá permanecer no silêncio. Ele procura dominar o Filho de Deus e o fará. Se o crente não entender a ordem prescrita de Deus para a vitória, que é Cristo crucificado, e a sua fé nessa obra completa, tal fé fará com que o Espírito Santo tenha liberdade de ação, operando pelo parâmetro da obra completa de Cristo em nossas vidas. Está lá em Romanos 6, do versículo 3 ao 14. E o capítulo 8, do versículo 1 ao 2 e o 11. Aleluia, Jesus da glória. Então esse é o nosso Deus, né? Precisamos somente reconhecer. Sem obediência não chegaremos a lugar nenhum. Isso eu venho aprendendo, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então vamos ficar ligados nessas promessas de Deus, que quando você faz o que é certo, Deus te promove, né? Deus te abençoa. Agora, se você não obedece, as bênçãos com certeza serão retidas. Isso é um fato. Devemos aprender dentro da palavra, amém? Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde chegar, Pai querido e amado, esta mensagem, que seja destravado o que está travado, que devemos passar a obedecer mais a Ti, Senhor. Abençoa, Pai, o Teu povo escolhido, chamado, aqueles que ainda estão em cima do muro, Senhor. Aleluia, Deus. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.